Capítulo 26. O primeiro testemunho. Os dias arrastavam-se no ambiente de inquietações em que se convertera a casa generosa do Hebron. Júlia desdobrava-se em cuidados e carinhos junto das duas pupilas, que lhe tomaram de assalto o coração maternal. As pequenas achavam-se abatidas, acometidas por destruidora anemia. Pareciam cada dia mais enfraquecidas, apesar dos esforços da matrona para debelar o mal, auxiliada por Ruth e assistida pela bondade de Marcos. O jovem, ao tomar conhecimento do belo gesto da matrona, não escondeu a satisfação, mas revelou com a franqueza característica de seu temperamento. Não tenhamos dúvidas. O Pai nos fornece os instrumentos da provação pelas frágeis mãos destas pequeninas. Júlia encontrava-se por demais enternecida com a presença das meninas e não se abalou com a grave advertência de Marcos. E os dias passavam, envolvidos na atmosfera umbrosa de preocupações. A mãe das meninas, cujo nome era Lídia, fora alojada em confortável aposento, afastado das dependências principais da vivenda, o que pareceu desgostá-la de início. As garotas atendiam por Letícia e Cornélia, fato que deixava entrever influência romana muito próxima. Letícia, mais velha, com 5 anos, detinha indefinidos traços. Ninguém poderia fixar-lhe as linhas inestéticas do rostinho claro, marcado de pontinhos escuros oriundos de indelicada pigmentação. Cornélia apresentava tipo diverso. Era morena, de olhos escuros e vivazes e conjunto fisionômico de caracteres harmoniosos. Júlia achava-as lindas e não se cansava de mimoseá-las com o carinho de sua ternura. Mas todos os cuidados foram impotentes para deter a marcha rápida da terrível anemia, que se apresentara primeiramente em Cornélia. Por fim, violenta febre tomou a criança atingida por terrível infecção. Marcos abandonara temporariamente seus afazeres no povoado nascente para auxiliar a bondosa Júlia na assistência à enferma. O moço sugeriu de início o isolamento da doentinha, proibindo a entrada de outras pessoas no quarto a não ser ele e a matrona. Lídia tomara-se de ressentimento diante das providências, negando-se a atender à proibição. Era mãe da criança e ninguém a impediria de estar junto da filhinha. Júlia, na sua generosidade simples, considerou muito justa a atitude da protegida. Marcos, porém, opôs-se com energia. Ninguém entrará no quarto. A moléstia tomará a população se não houver cautela e prudência. Lídia acomodou-se aparentemente, ruminando pragas e maldições. Pusera-se a transmitir sua revolta pela casa inteira. Uma semana passara-se sem que a febre fosse anulada. Marcos e Júlia revezavam-se à cabeceira da enferma. O jovem manipulava uma poção medicamentosa, cuja prescrição, excelente para tais casos, trouxera da experiência junto de Alexandre. Os olhos claros do rapaz espelhavam-lhe a íntima preocupação. Sabia tratar-se de perigosa manifestação de febre maligna, contra a qual pouco ou quase nada se poderia fazer. Mas a confiança na luz que Deus enviara ao mundo era muito forte, mais poderosa que a desesperança da cura de Cornélia. Certa manhã, Júlia encontrava-se abatida pelo cansaço, todavia mostrava-se corajosa. A ternura transbordava-se-lhe do coração e parecia atingir o corpinho da frágil doentinha, que se animava ao contato acariciante das mãos de sua protetora. Leve e calmo sono envolveu a menina, parecendo convidar os abnegados enfermeiros à ligeira pausa na vigília. Marcos pediu baixinho a Júlia: "Descansai um pouco no triclínio. Quanto a mim, tomarei um pouco de ar na janela do aposento próximo."
A matrona atendera a sugestão, recostando-se no móvel junto da parede fronteira, enquanto Marcos se dirigia à sala contígua. Lá fora, o sol endereçava raios de vida à terra. Lídia encontrava-se com a pequena Letícia no pátio da chácara. Seu vulto esguio denunciava a antiga beleza que as asperezas da miséria tornara macilenta e enferrujada. Os olhos retratavam-lhe as tormentas íntimas. Era uma insatisfeita doentia. Outrora gozara de certa abastança, mas imprudências do marido, um litor cheio de vícios, acabaram por reduzir a pequena família aos extremos da miséria, enquanto ele próprio fugira às responsabilidades de chefe doméstico e das funções policiais, retirando-se para local ignorado. Lídia entregara-se ao desespero e posteriormente buscara a alvitação do corpo para garantir a subsistência própria e das duas filhinhas. Mas sobrevieram as enfermidades e a infeliz mulher preferiu entregar-se ao ódio pela espécie humana que levantar-se no trabalho digno. Agora via-se amparada numa casa confortável, cercada das garantias do bem-estar, inclusive da presença das filhinhas. Animava-a, porém, aquele ódio surdo de todos, principalmente dos que possuíam os bens da fortuna e da saúde. Júlia, especialmente, Lídia não suportava. Odiava aquela mulher rica que dia a dia roubava-lhe o carinho das filhas. A Marcos também consagrava ela injusto desprezo. Que direito assistia ao jovem proibi-la de estar junto da filha? Quem sabe se aquele mocinho com aparência de anjo não arquitetara algum plano tenebroso para matar-lhe a filha através de beberagens diabólicas. Oh, esses patrícios romanos sempre encontravam algum motivo para atormentar a plebe indefesa. A infeliz mulher avistava o jovem na janela ao alto e mais se lhe crescia a fúria interior. Não ficaria mais parada ali. Veria Cornélia, custasse o que custasse, e Letícia também avistar-se-ia com a irmãzinha de quem já sentia saudades. Mal pensara tão logo converter em realidade a lembrança criminosa. Atravessou furtiva e rapidamente o grande salão de entrada e penetrara no aposento onde se encontrava a enferma, acompanhada da filhinha mais velha, passando pela porta entreaberta. Ao fundo, Júlia dormitava suavemente enquanto Cornélia, de pálpebras cerradas, dormia. Lídia cercara-se da cama luxuosa recoberta de finos lençóis. Por vários minutos ficou a contemplar o rostinho da menina corado pela febre. Letícia olhava tudo com infantil surpresa. Nunca vira um quarto tão belo. A mãe observava também com despeito irreprimível e no coração brotara-lhe a audaciosa ideia. Não ficaria mais naquela casa, nem ela, nem suas filhas. De que lhe valeriam morada principesca quando jamais passariam de servas? Não. Aquela odiosa Patrícia nunca teria escravas romanas. Sim, como justificar o interesse da matrona por elas, se não pelo fato de fazê-las propriedade sua? Não esperaria mais. Aquele era o momento propício para a realização do plano que se lhe delineara na mente doentia. Carregaria as duas meninas enquanto o aposento estava sem vigias. Tomou a enferma nos braços magros e saiu do quarto pé ante pé acompanhada de Letícia. Cornélia abriu os olhos sem nada entender. A mulher atravessara rapidamente o vasto salão e, ao tomar a porta do pátio, uma voz a deteve energicamente. Volta, mulher! Estás louca? Era Marcos que dera pelo acontecido e já a alcançava, fazendo-a retroceder. Júlia despertara sem compreender o que se passava. Quando deu com o leito vazio, saiu precipitadamente, encontrando o grupo de volta. Marcos penetrara no aposento, trazendo nos braços a criança enferma, enquanto Lídia se afastava, visivelmente revoltada. Sem uma palavra, o moço colocou o leve fardo na cama rica.
De seus olhos mansos rolavam 2 lágrimas cristalinas. Júlia entregara-se a copioso pranto sem mesmo saber do que se tratava. Lá fora, o sol já não parecia sorrir. Um manto de sombras assenhorava-se dos corações. Havia soado a hora do primeiro testemunho.